E a gente segue falando sobre eleições, mas agora a votação no exterior, né, Lívia? Exatamente, Brão, porque de 2018 para cá aumentou o número de eleitores aptos a votar fora do Brasil. Assunto para ele e para o nosso correspondente na Europa, Luca Bassani. Oi, Luca, boa noite. Quantas pessoas vão poder votar do exterior neste ano, hein? Boa noite, Lívia. Boa sexta-feira também a você, Vitor. A gente acompanha exatamente esse aumento desde 2018 de 500 e poucas mil pessoas que estavam aptas a votar a quase 700 mil pessoas nesse intervalo de 4 anos. Lembrando que o voto para os cidadãos que moram fora do Brasil também é um dever e é algo que é necessário para que a pessoa esteja de acordo com a lei, né, no Brasil, considerando que o voto no nosso país é obrigatório para tirar vários documentos, isso é essencial. A gente viu que também aumentou o número de municípios onde estão disponíveis, né, o voto para os brasileiros no exterior, lembrando que os Estados Unidos, Japão e Portugal são os 3 países onde há a maior quantidade de brasileiros votando e, portanto, ele compõe grande parte do eleitorado. Até é interessante a gente ver que quase 700 mil pessoas votam, sendo que 4 milhões, mais ou menos, vivem no exterior. Portanto, ainda há muitos brasileiros que moram fora, que mesmo assim não votam, mas seria muito interessante que o fizessem, porque é um direito e também um dever participar da democracia, mesmo não morando no país, afinal, continuamos sendo brasileiros, mesmo estando distante do país. Mas e você, Luca, já votou alguma vez por aí? Como funciona esse processo? Conta para nós. Pois é, para aqueles que vivem no exterior, apenas a possibilidade de votar para o presidente. Não é possível votar para governador, nem senador, nem prefeito, inclusive até nas eleições que acontecem, né, durante o período municipal, vereador e prefeito, elas não são contabilizadas. A gente nem precisa justificar. E exatamente por ter brasileiros de todos os estados morando na mesma cidade, muitas vezes a única semelhança é o voto de presidente, tanto primeiro quanto segundo turno, na mesma urna eletrônica, mas para isso também precisa estar de acordo com o calendário da Justiça Eleitoral, né? A gente, pelo menos 5 meses antes das eleições, por volta lá de maio, todos têm que fazer o seu registro, mudar a sua zona eleitoral para aquela localidade no exterior, para assim no dia 2 de outubro, no começo de outubro, quando acontece o primeiro turno, poder ir votar. Caso aconteça o segundo turno entre as eleições presidenciais, também vamos lá, é um processo muito interessante, com bastante lisura, saem também todos os boletins de urna, assim como acontece no Brasil, e a gente acompanha muitas vezes quando na Austrália saem os resultados parciais, que tal candidato ganhou lá, e outro ganhou nos Estados Unidos, e outro ganhou no Japão, então é bastante interessante, e também esse ano estarei lá novamente, tanto para votar quanto para mostrar para o pessoal da Jovem Pan News como vai se dar o processo eleitoral da Alemanha, lá de Munique. São mais de 5 mil pessoas que vão no colégio eleitoral votar e participar também da festa da democracia, mesmo quase 10 mil quilômetros de distância do Brasil. Agora, Luca, pelas informações que você trouxe agora para a gente, em 2018 você passou por esse processo, contou um pouquinho dessa sua experiência. Como é acompanhar o que está acontecendo, a agenda de candidatos? Porque aqui no Brasil, e principalmente nós, né, Brau, jornalistas, a gente recebe essas informações o tempo todo. Elas chegam com muita facilidade. Apesar dos avanços da internet, da tecnologia proporcionar essa facilidade para quem está fora do Brasil, acaba sendo um pouco mais difícil, né? Como foi acompanhar todo esse processo em 2018 e o que você deve mudar agora nesse ano? Olha, apesar de eu não ser tão velho em idade, eu sempre acompanhei as campanhas eleitorais pela televisão. Foi a primeira campanha que foi pelas redes, essencialmente, em 2018, e a gente viu a força que tiveram os candidatos que fizeram uma campanha mais pelo Facebook, pelas redes sociais e conseguiram se eleger. Em 2022 não está sendo diferente. Aqui no exterior, aquilo que a gente escuta sempre, pelo menos pela imprensa local, é um destaque dos 2 candidatos líderes das pesquisas, tanto o ex-presidente Lula quanto o atual presidente Bolsonaro, mostrando sempre as possibilidades, todas aquelas simulações de segundo turno, dando destaque aí para as pesquisas eleitorais, mas realmente os brasileiros que vivem aqui têm interesse, algo que, principalmente na eleição presidencial, é muito importante, até pela imagem que o país tem fora, todas as políticas feitas pelo Itamaraty, também uma instituição respeitada que representa os brasileiros, de certa forma, que também vivem fora, então é muito interessante e a gente continua acompanhando nesses últimos 40 dias aí, praticamente, antes de começar
o voto propriamente dito, e traremos também em detalhe para a nossa audiência toda a atualização, porque o pessoal aqui na Europa, principalmente, tem grande interesse de saber qual será o futuro do Brasil e saber exatamente como que vai se dar todo esse processo, que é tão diferente daquele, por exemplo, que nós temos aqui na Europa, onde, pelo menos na questão do voto eletrônico, na questão também da apuração do resultado, é tudo bastante diverso. Luca, você está contando para a gente que muita gente por aí tem bastante interesse no nosso processo eleitoral. Imagino que o Luca deva ser bombardeado de perguntas, de pessoas querendo informações, e ele tem as respostas na ponta da língua. Isso não falta. Com certeza. Obrigada, viu, Luca, pelas informações. Boa noite, bom fim de semana para você. Constantino, a gente perguntou para o Luca, que está fora do Brasil, como ele participa de todo esse processo. Agora eu quero te ouvir. Você tem alguma dificuldade? Já está acostumado? O que você destaca para a gente? Lívia, aqui na Flórida tem uma comunidade muito grande de brasileiros, né? E a turma vota. Aliás, na eleição de 2018, se a minha memória não está falhando, foi algo de mais de 90% para um determinado candidato, se eu não me engano. Foi a região em que o presidente eleito teve mais voto em termos relativos, né? Então a turma vota, sim, tem uma comunidade brasileira muito atenta a tudo que acontece no Brasil aqui, até pela proximidade, né? A gente brinca que Miami é o lugar da América Latina que deu mais certo, né? Então, sim, existe um problema burocrático às vezes, tem que ver no consulado direitinho essa questão de transferência da zona eleitoral, fazer o processo com alguma antecedência para não ser pego com nenhuma surpresa. Eu já ouvi alguns relatos aí em relação a isso, né, de que não estaria tão rápido, tão trivial assim esse tipo de mudança para quem é recém-chegado. Então eu aconselho que todo mundo que queira participar e mora aqui faça isso o quanto antes, ainda dá tempo.